Uma das coisas mais valiosas da vida é perceber as coisas como elas realmente são. Mas será que isso é possível? Será que a gente não tem uma tendência natural a exagerar qualidades de pessoas que a gente gosta? Imagine, você está num relacionamento amoroso e nos primeiros meses ou anos você idealiza aquela pessoa, diminuindo as suas fraquezas, as suas fragilidades e exacerbando aquelas características que você curte. Por outro lado, às vezes você conhece alguém, não vai com a cara dessa pessoa e exagera nos seus defeitos. E isso, evidentemente, é um exemplo de como a nossa percepção pode nos enganar. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Rogério Mendes, eu sou psicólogo de formação, eu trabalho nesse canal principalmente autoconhecimento, mas hoje eu estou aqui para trazer uma das minhas grandes paixões, a programação neurolinguística. Se você não sabe o que é, fique comigo até o final, porque eu pretendo não só te dizer o que é, como funciona, como pode te ajudar e certamente te trazer algumas sacadas assim extremamente especiais para que você amplifique a sua percepção. Perceba que a vida pode te trazer muito mais possibilidades do que a gente é capaz de sentir. Beleza? E para entender essa história, eu quero te colocar aqui um esquema que ao mesmo tempo que você me escuta e me acompanha, você tem condições de perceber essa premissa tão valiosa e, quem saiba, a principal da PNL. A premissa é: o mapa não é o território. Compreenda que o território é a realidade que você vive, é o seu ambiente, é onde tudo acontece. E o mapa é todo o seu repertório de conhecimentos, de memórias, de desejos, de traumas, de anseios e expectativas. É todo esse reservatório que, quem saiba, grande parte dele ficou no seu inconsciente. Cara, é aí que mora o risco, né? Eu me apresentei como psicólogo e a PNL é meio que uma mistureba. Uma salada de frutas bem feita de várias psicologias. Então terão momentos que eu irei falar sobre comportamento de uma perspectiva behaviorista, cognitivo-comportamental. Em outro, vou falar sobre as teorias do inconsciente. Já em outra perspectiva, a gente vai trazer crenças, valores. Cara, independentemente de qualquer coisa, se você é psicólogo, caiu aqui assim com um pezinho atrás, assista o vídeo até o final e aí depois você coloca aqui nos comentários se você acha que é interessante, se não é, se é útil ou se existe uma coisa melhor ou não. Beleza? Então vamos voltar na história do mapa não ser o território. Como você pode notar, o primeiro mecanismo de filtragem são os seus órgãos sensoriais, tá? E isso mostra que nem sempre aquilo que a gente vê, de fato, é o que se apresenta. Nem sempre aquilo que a gente escuta é, de fato, aquilo que nos dizem. Ou seja, a linguagem é uma fonte de maus entendidos. Os nossos olhos não captam a realidade com a mesma potência de uma câmera, de um telescópio ou de um microscópio. Então, através das inovações, nós compensamos a fragilidade dos nossos órgãos sensoriais para aumentar o grau de clareza e de percepção sobre a realidade. Esse entendimento ele já é suficiente para que você realmente compreenda que o mapa não é o território. Afinal, a gente precisa de ferramentas e instrumentos para entender as coisas como elas são, né? Então a ideia aqui desse vídeo é você, além de perceber que o mapa não é o território, que existem diversas camadas de filtragem, seja pelos seus órgãos sensoriais, por mecanismos de omissão, distorção e generalização, só aí você vai de fato ter algum acesso a alguma coisa. Então vamos lá, por exemplo, no que se refere a omissões, quando você tem um objetivo, quando você tem um interesse, um desejo, imagina que você vai para uma festa interessado em alguém especial, provavelmente a sua percepção ela vai encontrar mecanismos de estar sempre acompanhando a movimentação daquela pessoa que você está interessado. Tá? É como se o restante do ambiente desaparecesse. Quer ver um outro exemplo?
Imagina que você está construindo a sua casa, o seu apartamento, e aí, à medida que você frequenta outros apartamentos ou outras casas, você começa a perceber mais detalhes no azulejo, o tipo de pintura, a engenharia ou a arquitetura daquela residência, que quem saiba você nem notaria caso você não estivesse construindo. Vamos ver um outro exemplo. Você já ficou grávida antes? Coloca aí no chat. Rogério, já fiquei grávida. Quando você ficou grávida, você percebeu que apareciam mais grávidas na sua vida? Brotavam grávidas do chão. Você já comprou um veículo, uma moto, um carro? E quando você escolheu o modelo ou a cor, nas suas ruas de Montes Claros, Salinas, Belo Horizonte, no Brasil, onde quer que você esteja me assistindo, será que não começaram a aparecer carros parecidos? E aí, uma parte de você fala assim, cara, a vida está me mostrando que eu estou tomando a decisão correta, porque está me mostrando ali, né, coisas similares. Cara, isso é só a sua percepção. Agora, pega esses 3 exemplos e adicione o fator distorções. Ou seja, uma única palavra que eu digo para alguém já é uma fonte inesgotável de distorções e interpretações equivocadas. Por exemplo, se eu viro para você aqui nesse vídeo e digo, eu quero ser feliz. Cara, eu não tenho a menor dúvida que você entende a palavra felicidade diferente da maneira que eu entendo a palavra felicidade. Se eu digo para você que eu desejo ter paz, sucesso, prosperidade, ou se eu simplesmente quero algo melhor para minha vida, cara, você vai navegar em um monte de fantasias. Você vai começar a alucinar sobre o que de fato significa paz, sucesso, prosperidade, um relacionamento melhor. Ou se eu viro para você e digo, o meu relacionamento, cara, está assim uma merda, tá com problemas. Merda é uma metáfora e problemas é outra palavra abstrata, tá? Então agora você já está entendendo essa história. Agora eu quero que você some mais um elemento. Omissões, que é o que você deleta do seu ambiente para filtrar só aquilo que é do seu interesse. Distorções, que é a sua predisposição natural. E agora some generalizações, que é uma predisposição nossa de pegar algumas informações do ambiente, daquilo que nos acontece e acrescentar um toque, né, da nossa subjetividade na história, e assim nasce os preconceitos, assim nasce os estereótipos, assim nasce um monte de problemas que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, para você entender generalizações, eu tenho um exemplo super simples. Então, imagine que você esteja numa floresta, caçando, pescando, coletando, e você encontre uma fruta redonda, vermelha e pequena. E aí você bate essa fruta no seu estômago, chega em casa, tem aquela caganeira, tá? Aquele piriri, passa mal, quase morre. Só que aí passam-se alguns dias, você volta para caçar, você volta para coletar e você encontra uma fruta vermelha, redonda, mas um pouco maior. Você come ou não come? Eu apostaria que você não come. Por quê? Você coletou não só frutas, mas informações de que aquele alimento pode não cair muito bem para você. E assim é com outras áreas da sua vida. Nós tendemos a tomar decisões rápidas, tá? Isso sim te ajudou. Isso foi um mecanismo adaptativo na história da humanidade, na sua história genética, enfim. O que eu quero que você entenda é que o mapa, quando ele é pobre, quando você tem um mapa com poucas informações, você é uma pessoa rígida, você é uma pessoa que faz sempre as mesmas coisas, você vai no mesmo restaurante, você convive com as mesmas pessoas, você não adentra outras culturas, literaturas diferentes das suas realidades, você não busca informações contraditórias, informações que possam romper com as suas teses de vida, com as suas crenças, com os valores que você acha que você tem, que a gente mente muito para nós mesmos.
A gente fala que a gente tem valores de honestidade, ética, de compromisso, de família. Cara, mas na prática a gente tem comportamentos muito antagônicos a isso. Então eu quero que você já comece a compreender que existe mapa pobre e mapa rico. Eu quero que você entenda que o mapa pobre é aquele mapa com poucas informações. E Rogério, mas como eu mensuro a quantidade de informações no meu mapa? Não, eu não quero que você entenda de maneira muito quantitativa, mas por uma capacidade de você navegar naquilo que é contrário, de você estar aberto a escutar, a perceber aquilo que você não gosta ou não concorda. Já percebeu como que na atualidade, quando se fala de política, as pessoas ficam muito rígidas? E aí, por conta de fatores políticos, quando se fala de economia, as pessoas também ficam rígidas e muito presos às suas ideologias. Já parou para observar que até no mundo do futebol as pessoas estão levando política? Rogério, mas política está em tudo. Cara, eu concordo com você, política está em tudo. Entretanto, será que é necessário a gente se apegar emocionalmente de forma tão forte a essas coisas? Será que isso deveria tirar o nosso norte? Será que isso deveria ser fonte de problemas e discussões com pessoas que a gente gosta? Será que a gente não poderia estar mais aberto a outras percepções de realidade para que assim a gente fique aberto a antíteses, a contrapontos, a gente perceba os contrastes, né, que é inerente à nossa realidade? Será que para as coisas mais importantes da vida não tem um meio termo? Não tem uma camada cinzenta entre o dia e a noite? Entre aquilo que é feminino e masculino? Inclusive indico que você leia um pouco sobre hermetismo. É uma metodologia extremamente interessante e tem tudo a ver com programação neurolinguística. Agora que começou a ficar claro a pessoa do mapa pobre, rígido, eu quero que você entenda aquela pessoa do mapa rico, que é um mapa com possibilidades, aquela pessoa flexível, ela é capaz de adaptar a sua comunicação a diversos públicos, ela conversa com qualquer tipo de pessoa, ela não leva para o coração quando alguém discorda dela. Essa pessoa ela busca experimentar o que a vida traz nos seus diversos ângulos. Ela busca outras culturas, ela não se prende a uma linha ideológica, religiosa, ela, por mais que tenha a sua ideologia, a sua própria religião, ela se mantém sempre aberta. Compreende? Então lembre-se, o mapa não é o território. Eu prometi trazer para você o que é programação neurolinguística, né? Você deve estar a essa altura, cara, o cara já falou sei lá quantos minutos sobre um negócio do mapa, mapa rico, mapa pobre, mas eu vim no vídeo para entender o que é programação neurolinguística e se isso pode me ajudar. Tá chegando a hora de eu te trazer ali a pedra preciosa que é a PNL. Entretanto, eu preciso sim plantar as sementes mais corretas para que quando a ideia, quando eu trouxer o conceito, isso faça sentido para você. Então, a essa altura, você percebe, onde quer que você esteja, que existem vários filtros, velho, para poder perceber a realidade. Tem os seus canais sensoriais, tem os seus mecanismos de omissão, distorção e generalização. Tem as suas crenças, tem os seus valores, tem os seus interesses, memórias, traumas, experiências. E cara, se isso não for suficiente para você olhar a partir de hoje com muito mais respeito e com muito mais humildade frente ao conhecimento, né? Não só trazendo uma mente mais científica, mais racional para as coisas, ao mesmo tempo entendendo que é necessário se conhecer, é necessário se purificar, é necessário limpar a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egocentrismo. Afinal, esses dois lados, juntos e harmonizados, podem te fazer ser mais justo, perceber muito mais, não estou falando que é possível perceber as coisas nua e crua, mas perceber de uma maneira mais limpa, né? É como se você deixasse a poeira abaixar, a sujeira de um lago se assentar no fundo para que você olhe e perceba ali
de fato o que é. Tá, beleza, chegou a hora. Então, o que é programação neurolinguística? Programação neurolinguística é uma metodologia para você alterar o seu mapa. Alterando o seu mapa, você troca a sua percepção. Trocando a sua percepção, você consegue ser mais flexível, você consegue se adaptar melhor a diversas situações, você consegue ser mais estratégico para poder ter uma intervenção adequada diante de um problema, você amplifica o seu repertório de comportamento, tá? Para poder reagir frente a um problema, trazer um significado mais profundo, mais adequado, né? Esse significado mais profundo e adequado pode te trazer melhores níveis de bem-estar, de paz. Se você também entende que em alguns momentos a paz não cabe e o que cabe é a guerra ou o conflito, beleza, também está tudo bem. Você vai se abrir ao conflito para que em algum momento você tenha paz. Porque às vezes, quando a gente se esconde por trás de uma pretensa paz, mas no fundo, a gente se sente covarde, inseguro, frágil, e é por isso que você não enfrenta o que é preciso enfrentar, você pode estar mentindo para você mesma. E a programação neurolinguística também te ajuda a diminuir as mentiras que você conta, trabalhar um pouco melhor o seu diálogo interior. Essa vozinha que fica aí barulhando na sua cabeça, né? Às vezes te ajudando, às vezes te atrapalhando. A programação neurolinguística te ajuda a ressignificar as suas crenças, essas percepções. Ela te ajuda a localizar os seus desejos, os seus verdadeiros anseios, aumentando a sua percepção de consequência. Porque às vezes a gente quer algo que não faz bem para a nossa vida emocional, ou às vezes a gente deseja uma coisa assim tão inalcançável que o que a gente está fazendo é simplesmente mentindo para nós. Ou às vezes a gente tem uma autoestima muito baixa, né? E não percebe que a gente pode dar alguns passos a mais na escada de Jacó. Muitas vezes a gente não nota que nós estamos acorrentados no fundo de uma caverna escura, né? E que existem amos ou existem outras pessoas manipulando as coisas que a gente vê no fundo dessa caverna ali, olhando para a parede, para reflexos ou sombras projetadas por esses amos. Esses amos, se você já me acompanha aqui há mais tempo, podem ser os nossos pais, as pessoas que a gente gosta, admira, professores, pode ser um padre, pode ser um pastor, um monge, pode ser qualquer pessoa. Pode ser políticos, que muitas vezes vendem ideias, e vendem muito bem essas ideias, que podem, em alguns contextos ou algumas situações, não serem muito positivas para que a gente dê nossos próximos passos, nos mantendo ali acorrentados no fundo de uma caverna escura, impedindo que a gente saia e veja as coisas iluminadas pela luz do sol, que representa o bem, o belo e a justiça. Então, ou seja, a programação neurolinguística faz você perceber o poder que esses amos têm sobre você, quais são as suas correntes que te aprisionam e a possibilidade de realmente ter uma vida mais significativa, fortalecendo o seu propósito, trazendo um senso de motivação intrínseca, trazendo mais entusiasmo para aquilo que você faz, para o seu trabalho, percebendo por que a gente fica em ciclos infinitos, né? Repetições intermináveis de problemas em relacionamentos, no seu trabalho. Por exemplo, já percebeu como que muitas vezes parece que a gente vive as mesmas tretas? Sei lá, alguém faz alguma coisa ruim com você, te falta com respeito, te humilha, te trai, e aí você de alguma forma se desvincula dessa pessoa, ou ela se desvincula de você, e aí você entra em um novo relacionamento e você repete esse mesmo padrão. E é como se fosse a vida ali te mostrando de alguma forma que você pode alterar alguma coisa no seu comportamento para escolher outras situações que vão te oferecer outros frutos, plantar outras sementes
para colher coisas diferentes. Então a programação neurolinguística ela navega nessas zonas cinzentas que é difícil trazer numa perspectiva científica. Então, ou seja, a PNL ela consegue mesclar filosofia, ciência, até espiritualidade, ou melhor, espiritualidade num contexto obviamente não religioso, mas daquilo que fala com o sagrado, daquilo que transcende, daquilo que está além do seu ego, além da sua pessoa, além da sua identidade. Entende? Inclusive aqui eu já estou falando de várias ferramentas de PNL. Quando eu falo de transcendência, eu estou falando dos níveis lógicos e neurológicos, que inclusive tem vídeo só sobre isso aqui no canal, tá? E que você pode assistir e você pode comentar, tá? Principalmente a essa altura, acho que já expliquei um monte de coisas. Se você gostou, lembra de dar o seu like, lembra de se inscrever no canal. Afinal, a gente tem formações ou treinamentos em programação neurolinguística online e presencial. Então, se você mora em Minas Gerais, você pode fazer contato com a equipe da Conviver RH para poder fazer o seu presencial, ter noção de data, se programar direitinho. Se você está aí no Brasil afora, é fácil, nós também temos ele no formato online. Beleza? Então, para resumir, para a gente fechar o vídeo, programação neurolinguística é a arte de criar possibilidades. É um veículo para que você conquiste coisas. E que coisas são essas? Tudo depende. Programação neurolinguística vai ampliar a sua flexibilidade. Ela vai melhorar a sua comunicação, os seus relacionamentos, ela vai te trazer mais autoconhecimento. Se você é líder, se você está à frente de algum negócio, por exemplo, ela vai te ajudar a gerenciar outras pessoas. Ela vai trazer um tipo de comunicação mais precisa, mais específica com o metamodelo, que também tem vídeo aqui no canal sobre metamodelo, tá? E aí você vai interpretar as coisas com muito mais clareza. A programação neurolinguística traz a ideia da hipnose ericksoniana, que é um tipo de comunicação que você consegue influenciar, inspirar, trazer ali um tipo de persuasão que é legal, que é saudável, tá? Dentro, obviamente, dos seus objetivos. E falando sobre objetivos, a PNL também te ajuda a formular de forma inteligente as suas metas, os seus desejos, tá? Então, ou seja, a PNL ela entra em diversos campos. Então, a PNL também traz para o seu repertório ferramentas de gestão, de administração, tá? Ou seja, cara, é uma maravilhosa caixinha de ferramentas. É um ótimo meio de você se desenvolver. Então, para a gente realmente encerrar o vídeo, eu preciso reforçar alguns elementos que simples. PNL, Rogério, não considera um método terapêutico. Então, pessoas que usam programação neurolinguística para poder curar fobia, para poder tratar trauma, cara, para poder fazer qualquer coisa no que se refere a tratamento psicológico, cara, toma muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa fez uma formação muito básica em PNL, ela não entende de saúde mental, ela não entende de psicopatologia, ela não tem capacidade de fazer uma leitura multidisciplinar, fazer um encaminhamento adequado para um neurologista, para um psiquiatra, ela não entende de saúde mental. E aí, nem sempre, no que se refere à saúde mental, aquilo que parece é. Então é necessário, sim, uma percepção aguçada, um mapa rico, para que a pessoa perceba e tenha flexibilidade em entender que em muitos casos ela não vai dar conta de resolver aquele problema, que ela vai precisar justamente dessa equipe multidisciplinar. Beleza? Então saia correndo de pessoas que querem usar disso para fazer terapia. Beleza? Agora, se é para desenvolvimento humano, melhorar a comunicação, se tornar uma pessoa mais adaptável, mais flexível, perceber a realidade de forma mais ampla, sim, nós estamos juntos nessa caminhada. Beleza? Então, até o próximo vídeo.